E aí, galera, boa noite, a paz do Senhor. Estamos aqui com um quadro de frente com os midianitas. E eu estou aqui com o diácono Misael, correto? Sim. Misael, você foi o ministro da segunda semana da campanha Deus Transforma a Maldição em Bênçãos. E você falou muito sobre a aprovação de Jó. Eu já gostaria de introduzir com uma pergunta: como manter o posicionamento diante da aprovação? Boa noite, gente. A paz do Senhor para todos. É um prazer estar aqui juntamente com vocês. É, a gente fala muito sobre posicionamento, né? Porque entender Deus diante de um período onde tudo vai bem acaba sendo algo fácil, né? Mas quando nós entendemos a quem servimos, a gente entende que os processos têm uma finalidade. E a finalidade sempre é exaltar o nome de Deus. Então, o posicionamento que nós, como crentes, devemos ter é saber que não vai ser fácil, saber que não vai ser da forma que a gente pensa, né? Mas o Deus que nos garante, né? Nos chamou, nos sustenta até o final e a gente sai com o ensinamento daquilo que passamos. Glória a Deus. Então, ainda falando um pouco sobre provação, eu gostaria que você falasse um pouco, porque as pessoas normalmente dizem assim, cara, mas Deus me ama. Como é que Deus pode permitir que eu passe por determinadas coisas e talvez possa ter surtido a dúvida, sabe? Em algumas pessoas, eu gostaria que você dissesse um pouco sobre isso. Essa questão assim é uma situação que me chama muita atenção, porque se a gente pegar o que a Bíblia diz e também a gente pegar se a gente pegar também o que a gente vive, a gente vai entender que assim todos os processos que a gente passa, no final das contas, Deus ele é exaltado e a gente sempre sai de uma aprovação quando a gente chega na fase da bênção, a gente olha para trás e a gente consegue entender que aquilo que a gente passou serve de testemunho, né, para a gente poder contar naquilo que a gente chegou. Então, assim, quando você passa, você não entende, mas quando você chega, você tem o que você passou para contar onde você chegou. E Sim, aí a gente consegue ter uma dimensão melhor. Não é fácil viver, né, porque a gente fala assim, de uma forma mais na hora da vivência, né, é mais complicado, mas no final, a gente consegue entender que não tem como você contar algo que você não viveu. Então, aquilo que você passa de dificuldade, de provação, de turbulência, você consegue contar isso para alguém e isso surge como uma pregação. De alguém olhar para você e falar assim, nossa, mas se ele conseguiu passar, se ela conseguiu passar, então o que eu estou passando eu também vou conseguir e no final vou ter algo para poder contar melhor do que quando eu entrei. sim, sim. E hoje eu vejo que a gente se depara com muitas pessoas que não conhecem Jesus, mas somente um personagem. E eu Uhum. gostaria que você falasse um pouco sobre a parte que você disse sobre conhecer a Deus na provação. Então você acha que talvez seja um pouco de falta de provação para que as pessoas conheçam a Deus? É. Essa pergunta agora né? Olha, eu vou pelo que Jó disse, né? Antes eu te conhecia por ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Normalmente, assim, quando a gente prega, né? Ah, um Deus que faz, um Deus que é, um Deus que pode, as pessoas ouvem e elas normalmente ouvem o que Deus foi para alguém. Mas as pessoas elas vão saber quem Deus realmente é quando elas passarem pelo processo, pela dificuldade. Assim como Jó, durante todo um período da sua vida, Jó viveu uma vida de muitas riquezas, mas a frase que Jó disse que conheceu Deus, né, não só de ouvir falar, mas agora os olhos dele viu, ele contemplou o Senhor diante daquela situação toda que ele estava passando. Então, é um respaldo que nós temos para dizer, né, que se eu estou numa fase muito boa da vida, a gente às vezes nem lembra de Deus, É né? verdade. Se a gente está numa fase assim de muita riqueza, a gente não lembra. Mas quando a gente está passando por um processo de dificuldade, aí a gente lembra de Deus e a gente, né, pede a Deus aquela força. Depois Deus muda o quadro, aquela situação todinha, a gente consegue realmente entender que Deus fez algo assim que se não fosse Deus não tem outra explicação. Calma aí, rapidinho que ele vai só colocar aqui de novo. Parou um negócio aqui, né? Atrapalhando a minha fumagem. Tá, calma aí rapidinho. Agora eu tô começando a gostar desse negócio aqui. A fome até passou, Calma aí né, rapidinho. Valé? Bom, no contexto atual em que vivemos, vemos que muitas pessoas elas acabam morrendo de suicídio ou até mesmo morrendo na fé. Mas você falou sobre algo muito interessante sobre Deus não permitir uma provação maior do que as pessoas possam suportar. Como é que você falaria um pouquinho para nós sobre essa parte da ministração?
Olha, eu costumo dizer assim, a gente tem como a Bíblia, né, como nosso respaldo, como nossa bússola. É difícil essa, né? Mas assim, eu acho que uma coisa que Deus falou assim muito no meu coração, e foi algo que foi dito ali na hora, não foi algo que eu estudei em casa para poder. Porque normalmente a gente se prepara, né? Mas tem coisa que Sim. Deus dá na hora. É que o fato da gente às vezes passar por uma provação, ou às vezes até morrer sem conseguir chegar na bênção, na vitória, é que com Deus, para você ganhar, você tem que perder. Então, quando a gente não consegue ganhar algo aqui, a gente perde aqui, a gente tem duas formas de ganho. Ou você ganha na terra, ou então se você passar pela terra sem conseguir ganhar, tu consegue ganhar quando tu chegar no céu. Então, é onde eu às vezes me baseio, né? Se a gente não conseguir ganhar aqui, a gente ganha lá. Então, de uma forma ou de outra, tu ganha. Com Meu Deus é assim, Deus. né? A gente ganha. Você disse algo sobre, né, entrando ainda sobre isso, você falou sobre algo, sobre o nosso limite, né? Você disse que talvez quando a gente está prestes a chutar o balde, a nossa bênção está dentro Tá do dentro do balde. balde. E eu acho que explica um pouco também sobre isso, né? Sobre os nossos limites, a gente achar que, tipo, até aqui eu posso, e talvez de fato só até ali nós possamos. Mas eu creio que Deus, ele nos sustenta. Sim, Vai ficar bom? Beleza. Gente, nós estamos aqui também com a família do Misael. verdade. Se vocês estiverem ouvindo algum ruído, quer mostrar ele um pouquinho? Aqui, gente. Esse aqui é a promessa, né? Aí, Ó, que criança linda. Alguns falam assim, que é a cara do pai, né? Aí alguns falam assim, nossa, algumas pessoas falam assim, olha, ele é muito lindo, é a cara do pai. Aí fala assim, não, mas o bom é que puxou a mãe. Se é a cara do pai, parece que o pai, né? E tá fazendo xixi no meu colo aqui, vazou na minha mão. Olha, vazou no meu terno. Pode, essa vai pode botar como aquele negócio No final. né? Caraca, poder... Making off. Isso. Vamos colocar como making off. Erro de gravação. Então, Misael, nós moramos em um município que ele é bem pequeno e eu vejo que em muitas igrejas você acaba ministrando e tal e você é referência para muitas pessoas, para muitos jovens, até mesmo como eu. Gostaria que você falasse há quanto tempo você ministra e como é ser referência para tantas pessoas onde você mora. Uma responsabilidade muito grande. Até porque, assim, desde quando eu criança ainda ouvia minha mãe contando assim, né, testemunhos em igrejas que ela subia o monte grávida e as pessoas entregavam que ia vir um profeta, que alguém estava sendo gerado ali, que ia ser bênção e tal. A gente passa por muito desafio também, né? Mas, assim, é uma responsabilidade muito grande você ser, assim, referência para alguém. Mas eu acho que uma coisa é quando Deus promete e Deus faz isso acontecer, de forma que o seu nome chega em lugares que você não imaginava que chegaria. Tudo que eu vivo hoje, e olha que eu acredito que eu vivi, assim, ou o início ou a metade do que Deus já prometeu. Mas eu consigo ver Deus em todos os detalhes. Eu tinha dificuldade para falar em público. Hoje, se não tirar o microfone da mão, a gente faz da pregação a mini vigília. Tinha minha timidez, sou tímido ainda para algumas coisas, mas assim, a gente vai vendo que Deus ele vai fazendo as promessas, mas ao mesmo tempo ele vai nos moldando para você chegar lá. Hoje eu tenho pregado assim em igrejas distantes, em festa de templo, né? Porque uma coisa você, não que a gente desvaloriza, mas é diferente você pregar em um culto de domingo, um culto de meio de semana, para uma festa, para um congresso. E Deus tem feito a gente chegar. Eu consigo ver, através disso, a mão de Deus, até porque Deus disse que eu chegaria. E eu não falava nada assim com o microfone na mão. Então, quando eu olho para trás, eu vejo que eu era uma pessoa simples, uma pessoa com dificuldade de se expressar em público. E hoje eu vejo eu chegando naqueles lugares, às vezes eu assisto um vídeo ou uma foto minha pregando em algum lugar, eu falo, caramba, Deus realmente fez o que Ele disse que faria. Então, assim, a gente vê que não tem nem como a gente ter aquela soberba de falar assim, poxa, eu sou... até porque se não fosse Deus, tu não conseguia chegar. É verdade. Então, é onde eu entendo que eu não tenho condições nenhuma de pisar em nenhum lugar, de chegar em nenhum lugar, se Deus não me levar, né? Não me levar lá nesse lugar, né? Não me fazer chegar nesse lugar, né? Deus me levar, não, né? Mas a gente está debaixo de uma promessa e a gente está vendo isso daí acontecer dia a dia. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo Fiel. que ele nos promete. Verdade. Então, galera, infelizmente estamos já chegando ao final, mas eu gostaria, para encerrar, fazer uma Rápido, pergunta, né? Misael. Sim. Gostaria de fazer uma pergunta.
Como você prepara o seu sermão? Olha, preparar sermão não é tão simples, até porque a gente tem aquela base de introdução, desenvolvimento, Sim. conclusão. Às vezes é difícil você iniciar. O desenvolver, às vezes, acaba sendo fácil, mas a conclusão também é um pouco difícil. Porém, assim, eu tenho o costume de não assistir pregação, alguém pregando aquele tema, porque senão você acaba ou repetindo o que você viu, Sim. ou então, de uma certa forma, você reproduz muito aquilo que você assistiu. Então, o que eu tento fazer? Eu tento assistir aulas teológicas, né, explicações sobre o texto, sobre o que está dizendo, sobre o contexto. E dali a gente vai montando algumas coisas. A gente passa também pelaquela experiência de você, às vezes, preparar muita coisa, ou então você preparar, estudar muito, e quando chega na hora, porque Deus, sendo Deus da igreja, conhecendo a igreja, não tem como. Às vezes você prepara algo para poder passar, mas quando chega, sai tudo fora do que você escreveu. Eu já cheguei a fazer isso em pregações, de fechar a Bíblia, porque eu estava lendo o que eu escrevia e aquilo me atrapalhava, porque eu percebia que quando eu entrava naquilo que eu preparava, não era o caminho. Meu Deus. Mas quando eu saía daquilo ali e ia para o que Deus dava, a gente percebia uma outra reação na igreja. Então, eu já cheguei a fechar a Bíblia, um pouco deixar a Bíblia de lado, para poder ir pelo que Deus queria. E assim, é difícil porque a gente, quando coloca muito do que a gente sabe, né, é claro que é bom a gente estudar, se preparar, isso daí é a nossa parte. Mas é muito importante a gente estar sensível para tentar entender o que é que Deus quer, né? Porque eu aprendi que cada culto é um culto. Então, o que Deus tem para falar hoje com a igreja, o que Ele vai falar amanhã é diferente. O que Ele tem para falar hoje é hoje. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade. O que Deus quer para hoje? O que Deus quer falar hoje? Né? O que Deus quer, a quem Deus quer alcançar hoje? Então, a gente tem que ter essa sensibilidade assim, no preparo do sermão. Você preparar aquilo que você tem ali, né, como ferramenta, mas também você ter a sensibilidade do que é que Deus quer transmitir através daquilo ali que você está preparando para a igreja. Meu Deus. Para encerrar, então, para aquela câmera ali, você deixa uma palavra poderosa para a gente encerrar para as pessoas que estão assistindo a gente em casa. Bom, para encerrar, eu vou deixar uma frase que veio no púlpito, né? E não foi me perguntado aqui, mas que eu estava esperando essa pergunta, mas não veio, mas veio agora. Sobre a questão da humildade, né, da aceitação e da soberania. Eu fico vendo assim, Deus tem uma forma de falar com a igreja e automaticamente fala conosco primeiro, né, porque qualquer pregação serve primeiro para quem está ministrando e depois para quem está sentado ouvindo. Quando a gente tem humildade, né, de reconhecer o nosso lugar, reconhecer o nosso estado, e a gente aceita o processo, né, mesmo sendo muito difícil, a gente acaba glorificando o nome de Deus assim, porque a gente mostra que Ele é soberano. Eu mostrar para Deus que Ele é soberano quando eu estou na melhor fase da vida, quando tudo vai melhor do que eu esperava, é muito fácil. Mas no momento da dificuldade, você ter a humildade para reconhecer, ter a aceitação para poder entender que Deus tem uma finalidade através daquele processo ali, você tem humildade, aceitação. Tu está reconhecendo automaticamente a soberania de Deus. Então, foi uma frase que Deus me deu na hora da ministração. E aí, esse eu acho que é o segredo para qualquer dificuldade na vida de qualquer crente. Tenha humildade, aceite o processo, né, para que você consiga chegar no teu propósito. Então, humildade e aceitação, você está reconhecendo, é o caminho para reconhecer a soberania de Deus. Meu Deus. Então, galera, fique com essa palavra poderosa e vocês podem já ter acesso à ministração do Misael, porque já estará no nosso canal do Ministério Primavera. Misael, eu gostaria muito de agradecer a sua presença, sua e da sua família. Você é uma bênção. Amém. Muito obrigado, Misael. É sempre muito bom estar aqui nessa igreja, né? Estar com vocês é sempre um prazer. Então, galera, a paz do Senhor. Já vamos ficando por aqui e fique atento ao nosso canal para a próxima semana com o quadro De Frente com os Midianitas.